quando o técnico de refrigeração é chamado para resolver um problema que outro técnico que foi antes dele deixou. Tá, eu não gosto de pegar serviço que outros mexeram, mas de vez em quando a gente tem que encarar, e o vídeo de hoje é sobre isso, tá bom? Nós vamos mostrar um atendimento que a gente realizou aqui na nossa assistência essa semana. Legal? Ficou bem legal, tem várias lições ali pra gente aprender. Garanto que vai valer a pena, tá? É um vídeo de 15 minutos, eu vou deixar ele rolar, certo? E aí a gente vai comentando à medida que o vídeo vai rolando. Então aguenta um pouco que a gente já vai pro vídeo, porque antes eu tenho falado nosso patrocinador, a Brasweld. Brasweld que acredita aqui no projeto Portal Refrigeração e investe na gente. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração. Produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda. Inclusive a gente vai usar fluxo nesse serviço, né? O Aron 200. E que mais? Tem contraste para encontrar vazamento, tapa-fugas. Na realidade, uma infinidade de produtos para facilitar o nosso dia a dia. Valeu, Brasweld, pelo apoio. Bora pro vídeo. Legal? Então, basicamente foi isso. O cliente ligou para a gente, falou, olha, chamei um técnico aqui para resolver um problema, só que desde que o técnico mexeu, não resolve. O técnico já voltou várias vezes e eu não aguento mais. Ela desistiu do técnico e chamou a gente. Aí, por que dá medo? Dá medo é que se o outro, de repente, não conseguiu e, de repente, já mexeu, como de vez em quando a gente pega alguns serviços que fica em miserável estado a geladeira do cliente, mas a gente foi lá, né? Na realidade, quem fez esse atendimento foi o Leonardo. Ele foi lá, encarou e resolveu o problema, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, beleza? Então, primeiro passo, pressurizar o sistema. Deixa eu soltar o vídeo aqui. Primeiro passo, a gente pressurizou o sistema, a gente não, o Leonardo, para encontrar o vazamento. Tá bom? Ó, ele está colocando um pouquinho de gás no sistema, não precisou colocar muito. Dá uma olhada no serviço que foi feito. Deixa eu ir dando uma pausada. Opa, deixa eu voltar só um pouquinho. Dá uma olhada no serviço que foi feito. Provavelmente houve um vazamento nessa tubulação. É uma Electrolux. E esse modelo aí, o que eles fizeram? Eles puxaram o tubo de descarga, certo? Que sai com um gás quente. E aí eles fizeram uma caixinha, né, para parar a água, e o calor do tubo de descarga, ele evapora a água. Legal, só que com o passar do tempo, o que acontece? Começa a corroer, há uma corrosão nesse tubo. E acaba que ele começa a vazar o gás e a geladeira para de funcionar. Foi o que aconteceu. Então o técnico que foi antes da gente, ele foi aí, trocou esse tubo, né, colocou um tubo, ele mesmo fez manualmente esse tubo, não foi um tubo original que ele colocou, o que não tem problema nenhum. Na realidade eu também prefiro fazer assim, porque os tubos originais normalmente costumam ser um pouco mais finos, mais frágeis. Então até aí está tudo bem o serviço. O problema é que vocês vão ver. Então está pressurizado o sistema, dá uma olhada só. Esse foi o serviço feito, ó, dá uma olhada, tranquilo, mas ó, onde está o problema? Ele trocou o filtro e deixou um vazamento no filtro. Tá vendo só? Uma pequena quantidade ali de pressão que a gente colocou já foi suficiente para apresentar o vazamento no filtro. Certo? Então, ó, R134, a gente vai fazer esse serviço aí. Muitos técnicos, eles costumam errar, por quê? Eles costumam errar quando eles não trocam, no caso, o filtro. Eles tentam refazer a solda. Refazer a solda não, aproveitar a solda que está lá, derreter a solda. E a gente não faz isso, tá bom? Vou te mostrar o que a gente faz. Mesmo porque quando a gente abre o sistema, esse filtro aí já era, ele já foi contaminado, correto? Por causa do vazamento. Então a gente vai ter que trocar. Mas tem muita gente que fica tentando refazer ali a solda, tentando derreter ela, melhorar, e não funciona, tá bom? A melhor coisa é isso que a gente está fazendo aí agora, tá bom? A gente vai simplesmente tirar esse filtro e trocar e fazer tudo novo,
né? A solda nova. Ah, mas o filtro é novo. Não, não importa. Com esse vazamento, com certeza ele já se contaminou, já não serve mais. Então, o primeiro passo para o serviço ficar bom, você reparou, ó. Primeira coisa que ele fez foi lixar. Ele lixou tanto o tubo do condensador, que é esse que ele vai cortar aqui. Então, antes de você cortar, você lixa. Por quê? Para que a sujeirinha que cai da lixa não entre na tubulação, tá bom? E aí ele já cortou o capilar ali embaixo. E agora está cortando o tubo que já foi lixado. Então já está tudo lixado, pronto para colocar. Eu costumo dizer que quando você trabalha dessa forma, as chances de dar errado são bem menores. Deixa eu só mostrar uma coisa, deixa eu ver se eu consigo pegar um close aqui na solda que foi feita. Então, é por isso que eu falo, e pior é que eu conheço esse técnico que fez esse serviço. E o cara é bom, mas não sei por que ele errou. Deixa eu pausar aqui. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem legal, tá bem no polegar. Ó, dá uma olhada só. Ó, dá uma olhada nessa solda que foi feita. Toda empelotada. Entendeu? Porque ele foi muito material e não teve um capricho na preparação. Todo o segredo de uma boa solda, de uma boa brasagem é a preparação, principalmente essa daí. A gente vê aqui que chegou a escorrer solda, ó. Tem essa bolota de solda mais embaixo e uma bolota no local onde foi feita a brasagem. E não resolveu, vazou, entendeu? Então, preparação, vamos lá. Para preparação, deixa eu soltar o vídeo. Eu disse que ia deixar o vídeo rolar direto, mas eu não consigo deixar passar esses detalhes. Então, galerinha que fala que eu enrolo demais, pelo amor de Deus. Ah, sobre filtro, enquanto ele está colocando, é um filtro novo, com rabicho, tá bom? Ultimamente eu nunca gostei muito de usar filtro com rabicho. Tem muita gente que usa filtro com rabicho para fazer o vácuo pelo rabicho. Não, eu não faço isso. É errado fazer isso. Mas por que eu uso filtro com rabicho hoje em dia? É por causa da questão do gás R600. Porque o R600, quando dá retorno de líquido, você não consegue, ou pelo menos tem muita dificuldade para tirar ele pela válvula de serviço. Então eu prefiro usar o com rabicho para poder, se tiver um, que não é o caso, esse daí é um compressor com R134, mas se fosse R600 e desse um retorno de líquido, ficava mais fácil da gente expurgar o excesso de gás. Legal? Outra coisa que sempre me pergunta, qual o tamanho do filtro? Normalmente eu compro os filtros maiores que tem, tá bom? Por quê? Porque é melhor pecar pelo excesso. Se você colocar um filtro maior numa geladeira que tinha um filtro menor, não tem problema nenhum. Agora, se você coloca um filtro menor numa geladeira que pede um filtro maior, aí dá problema. Então, eu sempre dou preferência quando eu vou comprar o filtro, mesmo porque praticamente não existe diferença de preço, então eu prefiro os filtros maiores, tá bom? De preferência até aquele Faustão, melhor ainda. Quem não sabe o que é o Faustão, é um filtro grande, meio gordinho. É uma menção aí ao apresentador de televisão, Fausto Silva. Legal? Ó, então a gente já colocou ali a parte de cima. Você, ó, não esquece de dar esse apertinho com o alicate. Para quê? Para fechar, para não entrar a solda e entupir, né, a tubulação. Correto? Ok. Todo cuidado, ó, ele está observando se realmente o corte ali no capilar ficou bom, se não estrangulou. Sempre é muito importante isso. São pequenos detalhes que no resultado final, às vezes um pequeno detalhe desse que você deixa de observar, por exemplo, o corte do capilar, se ele ficou bem abertinho, certo? Já faz uma grande diferença no resultado final ali. Ali, ó, como eu disse, isso daí não é uma aula. Se fosse uma aula, a gente estaria mostrando com detalhe cada passo. Como não é uma aula, a câmera está estacionada. E por falar em aula, deixa eu dar uma pausada. Tá certo? Como eu dizia, se fosse uma aula, deixa eu voltar com minha imagem maior aqui, deixa eu colocar o negócio aqui embaixo. Conheça os nossos cursos, link na descrição. Se fosse uma aula, o que aconteceria? Cada imagem dessa, cada passo seria filmado, certo? Com detalhes, certo? Como você belisca ali, como você aperta o... Tudo, cada passinho com detalhes. Certo? Se fosse uma aula. Não é uma aula, é um vídeo que a gente vai colocar no YouTube,
certo? Então a gente presume que quem está assistindo entenda já um pouco e não precise de tantos detalhes. Agora, se você ainda não é um técnico de refrigeração e gostaria de trabalhar nessa área, estou deixando aqui na descrição o link do nosso curso, tá bom? Na minha opinião, e é sério mesmo, às vezes eu falo em tom de brincadeira, na minha opinião, o melhor curso online de refrigeração do Brasil. Tá? Disparado o melhor, tá? Quando eu criei esse curso, eu criei pensando assim, o curso que eu gostaria de ter tido lá atrás, quando eu comecei. E não tive muita dificuldade, tive que correr muito atrás. E eu disponibilizo isso para os meus alunos, tá bom? O curso que eu gostaria de ter tido. É para quem não sabe nada, porque a gente começa do zero, zero absoluto, mas é também para quem já está no ramo e está enfrentando dificuldades, precisa se aprimorar. Tá bom? Tem técnico, às vezes tem dificuldades, por exemplo, numa geladeira frost free, como testar os componentes, etc. A gente trata disso tudo no nosso curso, tá bom? Então é para quem não sabe nada, a gente começa do zero e vai evoluindo, e é para quem já está no ramo, mas precisa urgentemente. Tá, o camarada às vezes está pensando até em desistir. Por quê? Porque começou mal. Link na descrição, curso de máquina de lavar, curso de refrigeração. Vem estudar aqui no portal. Olha, garanto que vale a pena. Valeu, pronto, já fiz o meu jabá. E agora vamos voltar aqui para o nosso atendimento. Legal? Uma coisa bem primária mesmo que o técnico errou. Ok? Agora a gente vai fazer as soldas. Então tá tudo preparado, já tá tudo pronto. Dá uma olhada, a gente vai usar o Aron 200, que é o fluxo para solda. Ó, principalmente essa solda aí, você não consegue fazer se não usar o fluxo. Por quê? Porque é a união de cobre com aço e não consegue, tá bom? Nem tenta que não dá certo. Certo? Talvez foi por isso que o técnico anterior, não sei se ele não usou o fluxo, não sei se é que ele deixou um vazamento. Certo? Então você tem que passar o fluxo, de preferência, o fluxo Aron 200 da Brasweld, procura aí, é o que a gente usa já há muito tempo, muito antes da Brasweld patrocinar o nosso canal, nós já usávamos esse produto, tá bom? Esse fluxo, tá bom? Ele é muito baratinho, dura muito tempo, tá certo? A maioria das vezes eu nunca acabei um fluxo, normalmente ele endurece antes, de tanto tempo que passa na mala. Dá uma olhada, a gente está usando um maçarico, ultimamente eu tenho usado esse maçarico de oxigênio, mas poderia ter sido feito com o Turbotosh. O segredo é que se você for fazer com o Turbotosh, você tem que proteger a geladeira. Dá uma olhada, o técnico que fez o serviço antes, ele não protegeu a geladeira. Você repara que aquela parte plástica ali de cima está toda queimada, toda derretida. Por quê? Porque ele usou um Turbotosh e não usou a manta cerâmica, tá bom? Quem quiser saber o que é isso, manta cerâmica, digita aí. Portal Refrigeração Manta Cerâmica. Eu tenho alguns vídeos falando sobre isso. É uma manta, é um tecido que a gente coloca, ele é à prova de fogo e ele protege tudo que está em volta. É muito, muito bom. Então, nesse caso, a gente está usando uma solda de oxigênio e ela tem a chama muito mais controlável, então não tem perigo da gente queimar nada. Ó, e outra coisa aí, o nosso técnico, ele fez a primeira solda e ele ficou em dúvida se ficou boa. Então, antes de dar continuidade, o que ele vai fazer? Ele passou o fluxo de novo, certo? E ele vai fazer a solda, a brasagem novamente, porque ele não ficou muito convicto que a solda ficou boa. Talvez a solda estivesse escorrendo à medida que ele fazia, certo? Então ele passou de novo o fluxo, ele aproveitou que o tubo está quente. É até muito bom você passar o fluxo com o tubo quente. Eu gosto porque a umidade já evapora, fica só o ativo, certo? E aí fazer a solda. Você vê, ó, que ele consegue controlar muito bem a chama e ele deixa uma distância boa. Tem gente que fala, tinha que estar mais perto. Não, não tinha que estar mais perto. Você coloca muito perto, aquece demais e a solda escorre. Tá legal? Então, conforme o local que você vai fazer a solda, você tem que conhecer o seu equipamento, certo? E deixar a distância, ó. Ele está soldando ali a ponta do rabicho. Tem técnico que esquece de soldar a ponta do rabicho e acha que aquele lacre que vem de fábrica vai segurar o fluido dentro da geladeira. Não vai vazar. Então solda a ponta do rabicho, certo? E agora ele está diminuindo a chama ali, ó. Diminuiu a chama para poder fazer ali o capilar, ok? Tem que controlar bem a chama porque senão escorre de uma vez a gota e não faz a brasagem
direito. Legal? Feito agora o serviço, vamos ver o que vem a seguir. Acabei de, de assistir esse vídeo. Ó, sim, ele vai fazer uma pressurização. Ó, ele está pressurizando o sistema para fazer um teste nas soldas que ele fez. Tá bom? Para não perder tempo, porque às vezes você deixa aí 40 minutos fazendo um vácuo e tem um vazamento. Então, ao invés de você fazer o vácuo, você está contaminando o sistema, porque está entrando ar, né, no sistema. Então, a gente, antes de fazer o vácuo, dá uma pressurizada e faz o teste. Começando ali pelo rabicho, capilar, ok? Para ver se ficou tudo ok. E por fim, e não menos importante, talvez a solda mais crítica de todas, essa solda aí do condensador. O condensador é de aço, o filtro é de cobre. Então ele já faz o teste antes de fazer o vácuo, justamente para não perder tempo. Já pensou? Faz 40 minutos de vácuo. Aí depois percebe que está com vazamento. Então você faz o teste antes de fazer o vácuo. Outro dia alguém me perguntou, mas fazer esse teste com espuma de sabão não vai contaminar o sistema? Não, não vai, porque o sistema está pressurizado. Mesmo que tenha um vazamento, a pressão vai empurrar e não sugar a umidade para dentro do sistema. Legal? Agora vamos preparar, eu já vou mostrar para vocês, é o que eu disse. A câmera está estacionada, nesse momento aí ele está preparando para fazer o vácuo. Mas eu vou mostrar para vocês, tá bom? Depois de preparado. Como que a gente costuma fazer o vácuo aqui na minha assistência técnica, tá bom? Vamos lá, tem só um pouquinho de paciência. Poderia ter cortado essa parte, poderia, mas não cortei. Vamos lá, ele está colocando na bomba de vácuo, legal? A gente já vai mostrar o que a gente está fazendo. Dá uma olhada só, ó como a gente faz. Ó, já começou a fazer o vácuo, tá vendo? Já caiu o ponteiro. Ó, a bomba de vácuo, a gente liga na mangueira vermelha, daquele lado ali de alta, tá bom? Lado de alta. No meio, eu já coloquei a minha válvula dosadora com o registro fechado, é lógico, senão vai começar a entrar gás. Então, está fazendo vácuo em todo o sistema. Agora é aguardar de 30 a 40 minutos, nesse caso aí vão ser 40 minutos, porque houve uma contaminação, né? A geladeira ela trabalhou com aquele vazamento, embora que era na linha de alta. Quando é na linha de alta, deixa eu até esclarecer isso daí, quando termina esse vácuo, quando o vazamento é na linha de alta, você não precisa fazer aquela limpeza no sistema, tá? Com 141B. Não precisa, porque não tem uma contaminação expressiva, tá bom? Agora, quando é na linha de baixo, aí é bom fazer a limpeza com 141B, porque a linha de baixo ela começa a sugar, e não é raro sugar umidade, tá bom? Bom, então passaram-se aí 40 minutos, a gente encerrou, né, o processo de vácuo, e agora a gente vai fazer a carga, tá? No caso dessa geladeira são 120 gramas, no fim eu vou mostrar a etiqueta, vai ser bem no fim do vídeo, tá bom? Eu ia fazer um recorte para fazer a edição, falar não, depois, assim o pessoal pelo menos fica até o fim do vídeo para conferir se realmente são 120 gramas. Ó, outra coisa, a gente usa balança, eu não faço carga por pressão, a não ser que eu não tenha uma referência, a não ser que o sistema tenha sido mexido, aí é por pressão. Mas no caso, quando o sistema tá todo certo, tá todo original, aliás, a única alteração que teve foi aquele tubo que é para aquecer a água, né, do degelo. Mas aquilo lá, 1 centímetro a mais ou a menos, não tem problema. Mas a gente só faz por peso, muito mais rápido. Dá uma olhada, enquanto eu estou falando, ele já está fazendo a carga, ó, já está em 110 gramas. Aí ele já está controlando ali no registro para não entrar mais, tá bom? Gás a mais é tão ruim quanto gás a menos, então tenta acertar. Tudo bem, uma graminha a mais, uma graminha a menos, não é problema. Agora tem caso aí, principalmente quem faz por pressão, normalmente passa, ó, 120 gramas cravado, ok? Agora a gente fecha os nossos registros.
certo? Aí deu coisa um pouco acima de 80 PSI. Legal, 120 gramas. Pode desligar a balança. Você vê como é rápido, cara? Já pensou o tempo que você economiza? Eu, durante muito tempo, eu resisti a fazer carga por balança. Eu só fazia carga por pressão. Cara, mas perdia muito tempo, perdia muito gás, porque normalmente a gente coloca mais, depois tem que soltar o bicho. Tá? Então hoje só balança, certo? Muita economia de tempo e de fluido refrigerante. Pronto. Já começou a funcionar. Ponteirinho caindo. Grade do condensador esquentando. Ah, outra coisa, ele vai fazer o teste, porque uma coisa é você fazer o teste com o compressor desligado, outra é com o compressor ligado. Por quê? Porque quando você liga o compressor, a linha de alta, ela triplica a pressão, entendeu? Toda aquela pressão que estava ali na linha de baixa, ela é jogada para a linha de alta, então é o momento de você fazer os testes. Ok? Dá uma olhada só, ó, pressão. O pessoal pergunta muito sobre pressão. Ah, o R134, qual a pressão? Aí depende da geladeira, você viu? Esse tipo de geladeira trabalha ali um pouco abaixo de 10 PSI. Se fosse uma Frost Free, trabalharia ali próximo do 0 PSI. Então não existe uma pressão padrão para todos os equipamentos. Cada equipamento trabalha com uma pressão padrão. E aí ficou bem claro. Algo próximo aí, entre 8 e 9 PSI está trabalhando essa geladeira. Se fosse uma Frost Free, estava muito próximo do 0. Então é isso. Legal? Assim, eu vou mostrar a etiqueta para vocês que estavam duvidando. Dá uma olhada aí, ó. Tá vendo? 120 gramas R134. Ah, o pessoal também de vez em quando me pergunta sobre o gás. Olha, se tem uma coisa que eu não gosto de economizar é com a qualidade do gás, certo? Tem gente que arrisca com umas marcas de gás meio estranhas, tá bom? Eu não arrisco, tá bom? Eu prefiro usar sempre o melhor gás possível. Legal? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. E cara, deixa eu insistir de novo, eu não costumo fazer isso, mas é que eu vejo tanta gente passando por dificuldades de bobeira, certo? Vem estudar, vem se aperfeiçoar, vem pro Portal Refrigeração, você também, tá bom? Ah, o valor é muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento você paga o valor. Normalmente quando eu falo o valor para o pessoal me pergunta, entra no meu WhatsApp, pergunta o valor, eu falo, eles perguntam, mas isso daí é por mês? Não, é uma vez só, você paga e tem acesso a todo o conteúdo do curso. Beleza? Não esquece, vem estudar. Valeu? Até a próxima, se Deus quiser. Eu vou deixar mais 2 vídeos bem legais aí na sequência. Escolhe um deles e continua aqui. Aproveita aí o feriado e maratona os vídeos aqui do Portal Refrigeração. Tchau, tchau.